Olá, esse vídeo é uma análise da defesa que Junior Jackson tenta fazer de William Brana. Eu lhe mostrarei que essa defesa atesta mais contra William Brana do que a favor dele, e não só isso, eu lhe mostrarei que é do interesse de Junior Jackson mostrar que Brana errou. Tudo começa quando o reverendo Junior Jackson recebe a carta de um irmão chamado John. Na carta, John conta que leu as citações de um crítico do irmão Brana. As críticas são tão contundentes que até o próprio John parece não acreditar que alguém possa refutar tais críticas. As citações críticas que John leu tratam a respeito de um suposto episódio onde um homem teria desafiado William Brana na plataforma, e de como esse episódio parece inverídico, tamanhas contradições nele relatadas pelo próprio irmão Brana. O irmão Junior Jackson, de posse dessa carta e das citações do crítico, resolveu fazer, em 8 de setembro de 2002, o trabalho intitulado Em Sua Defesa, no qual ele tenta defender William Brana das acusações e também testemunhar sobre este. Bom, é aqui que tudo começa. Vejamos o momento em que Junior Jackson lê a carta do irmão John. Eu recebi uma carta esta semana. E o nome do homem que enviou isto é John. Eu vou ler aqui o que ele escreveu. O resto disso é o que outro homem disse. Isto, aparentemente, é o que deixou o homem confuso. Ele disse: eu tenho uma pergunta séria, na qual creio que você providenciará uma resposta. Isso é sobre uma história que o irmão Brana contou. De muito tempo atrás, de um homem que tentou expor o irmão Brana como uma fraude. Mas basicamente expôs-se a si mesmo. Eu admiro se haver uma resposta para o que segue abaixo, que diz que foi encontrado muitas contradições nos sermões de William Brana. O irmão Brana aparentemente conta coisas diferentes do que aconteceram sobre o homem que queria expor ele. Eu tirei um tempo para verificar essas citações e isso parece ser verdade. Eu apreciaria uma resposta e uma explicação de alguma forma. Eu estou confuso e impressionado. Eu gostaria de saber a verdade. Depois de ler a carta do irmão John, antes de ler as citações do crítico, Junior Jackson lê a escritura de Tiago capítulo 5, verso 17. Ele não lê essa escritura por acaso, pois essa escritura fala que Elias estava sujeito às paixões. Com essa escritura ele quer preparar o terreno para a defesa de Brana, e dizer que este também cometia erros. Vejamos. Agora, antes de eu ler o que o crítico verdadeiramente disse, que deixou ele entediado, eu queria que você fosse comigo ao 5º capítulo de Tiago. Tiago, que foi um apóstolo do nosso Senhor, e ele era judeu. Eu sinto que ele tinha um verdadeiro sentimento em sua alma. Embora ele vivesse centenas de anos depois de Elias, quando Elias foi trasladado. Ele diz no verso 16º do 5º capítulo: confesse suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O verso 17 é onde eu quero chegar. Elias, realmente, Elias, era um homem sujeito às paixões da vida. A palavra paixão, se você for no dicionário, isso significa erros humanos, fraquezas. Mesmas paixões que nós.
Ele orou fervorosamente para que não chovesse na terra, e não choveu por 3 anos e 6 meses. E ele orou de novo, e o céu deu sua chuva e a terra produziu seus frutos. Agora quero que pense seriamente sobre este verso, o verso 17. Elias era um homem sujeito às paixões da vida. Agora, com o terreno preparado, Junior Jackson começa a ler as citações do crítico de William Branham. Vejamos. Agora, esta manhã, eu quero ler para você. Como eu disse, isso não é um sermão. Não se estresse com o que eu vou ler, porque é de um crítico. Ele ouviu os sermões do irmão Branham. E aqui está o que o homem diz. William Branham algumas vezes dizia aos seus ouvintes que testavam a autenticidade dos seus dons. Frequentemente ele deu testemunho de um homem que entrou na fila de oração tentando expor ele como se ele fosse uma fraude, escrevendo falsas doenças nos seus cartões de orações. E esperavam que William Branham detectasse a doença. Estava escrito no cartão. Eu creio que você acha isso aqui na mensagem História da Minha Vida. Dizendo que o irmão Branham dava essas informações por telepatia e não pelo Senhor. Se este incidente verdadeiramente aconteceu, não está em nenhuma de suas gravações existentes. Vários relatos desse incidente podem ser lidos em suas pregações por William Branham. Você pode ler esta minha discussão Os sermões citados são a comissão de Moisés, Deus comissionando Moisés. São fitas diferentes. Testemunho da África, Cego Bartimeu. Esses são os títulos dos sermões. Jeová Jireh, Cego Bartimeu 2, Sedento por Vida, Rainha de Sabá, Cristo do outro lado da porta, Jeová Jireh 2, Não te enviei eu. E 3 classes de crente. Esses são os sermões que este homem diz que pesquisou e encontrou essas coisas que eu vou ler agora. O Sr. Branham diz que quando chegou a hora de orar por este homem, o Senhor revelou a ele a intenção do homem através da visão. O Sr. Branham disse também que o homem ia receber essa doença que ele escreveu em seu cartão de oração, por tentar um profeta do Senhor. Durante o curso de seu ministério, o Sr. Branham fez relatos contraditórios sobre o que aconteceu durante o incidente. As inconsistências que aparecem nesses relatos não é o que alguém espera de alguém que diz que o evento era tão significante como era para o Sr. Branham. Por exemplo, no primeiro relato do incidente em 1950, o Sr. Branham não menciona o homem como sendo amaldiçoado com a doença que ele escreveu em seu cartão. Na verdade, o Sr. Branham diz que o homem pediu e recebeu perdão por sua ação contra o profeta. O seguinte tem várias diferentes versões. William Branham diz o que acontece com o homem por ter tentado expor ele. Agora ele toma isso de diferentes sermões que temos lido. Ele disse que o homem recebeu a doença que tinha escrevido em seu cartão e ainda estava sofrendo com ela em 1953. E então, em 1954, ele disse que o homem tinha morrido de sua doença. O homem estava acamado em outra mensagem em 1956.
O homem saiu gritando do auditório na hora que o irmão Branham publicamente expôs o seu plano. Este está suposto a ser em 1956. Então o homem morreu um ano depois do incidente, em janeiro de 1957. O homem ainda estava em sua condição em 1957. O homem morreu de câncer 6 meses depois do incidente, em 1958. O homem saiu do auditório paralítico e ainda está paralítico. Esta mensagem é de 1958. Note que em 1956 o irmão Branham disse que ele saiu gritando do auditório. O homem morreu na plataforma assim que o irmão Branham expôs ele. Mensagem de 1961. O homem morreu 6 semanas depois da reunião. Ele pregou isso em 1962. Há ainda muitos detalhes inconstantes sobre a visão do Sr. Branham, tais como o número de pessoas que estavam lá, o tipo de roupa que estavam. Essas inconsistências não são características de alguém que diz que isso foi um real evento. Embora os eventos sejam diferentes todas as vezes, o Sr. Branham apresenta isso como se fosse um ato verídico. Agora, este crítico diz: o Sr. Branham, cada vez que conta essa história, conta de uma forma diferente, através de seu ministério, que faz com que isso não seja confiável. As variedades do Sr. Branham são questionáveis. Bom, depois de ler as citações do crítico, Junior Jackson começa sua defesa de William Branham, e para defendê-lo ele usa 3 argumentos de defesa. O primeiro argumento de defesa é o seguinte: Moisés e Elias cometeram erros, então não há problema se William Branham também errar. Vejamos o momento em que ele diz isso no vídeo. Mas ele queria ir para longe daquela mulher para ela não pegar ele. Este é o ponto. Para onde foi a fé dele? Deus não falou mais com ele durante aqueles dias de viagem. Mas no Monte Horebe encontramos ele na caverna. Você leu isto? Na caverna, se escondendo de uma rainha, com medo de uma mulher. E o Senhor fala com ele e diz: o que você está fazendo aqui? Vamos dar uma olhada nisto. Deus enviou ele para lá? Não. Ele foi por conta própria. Esse é o lado humano dele. Foi como ele entendeu a predição que a ele foi dado. E então ele diz: ó Senhor, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas e eu sou o único que sobrou. E agora eles querem me pegar. Qual foi a resposta do Senhor para ele? Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. No entanto, ele estava na caverna. E o prosseguimento de tudo, irmão e irmã, é: vamos dar uma olhada neste homem. Ele é perfeito em todo aspecto? Nunca houve um profeta que não tivesse falhas humanas. Oh, irmão Jackson, e Moisés? Quando o Senhor, no início, teve uma rocha. Fale a rocha. Eu digo-lhes, depois de 40 anos, o Senhor falou com ele de novo. Ele disse: fale a isto. Então Moisés foi lá e disse: vem aqui, bando de rebeldes. Agora Deus disse para ele chamar eles de rebelde? Não.
Mas a razão porque Moisés diz, vem aqui, bando de rebeldes, é o lado humano dele. E quando ele disse isso, ele feriu aquela rocha 2 vezes. E o que aconteceu? Deus disse, Moisés, porque tu não me santificaste diante do povo, tu não colocarás o povo na terra. Agora, se você não pode ver o lado humano, irmãos e irmãs, de um profeta, o que você está procurando? Refutação. Apontar os erros de Moisés e Elias para justificar os erros de William Branham não é um argumento válido, porque se justificarmos os erros de William Branham pelos erros de Moisés e Elias, consequentemente teríamos que justificar todos os falsos profetas, pois estes também erraram. Por exemplo, Balaão errou ao ensinar falsa doutrina, fazendo assim o povo de Israel pecar. Portanto, o argumento de Junior Jackson é inválido. O segundo argumento de defesa é: os críticos não conheceram o irmão Branham, portanto, eles não podem julgá-lo. Vejamos o momento em que ele diz isso no vídeo. E eu digo isto para qualquer crítico opositor. Eu não me importo o que você traga sobre essa mensagem que para você pareça uma discrepância. Isso é porque você não conheceu o homem. Isso é porque você não conheceu o homem. Refutação. Argumentar que os críticos não podem julgar William Branham só porque não o conheceram, não é um argumento válido. William Branham queria que creiamos nele como profeta, e se ele quer que creiamos nele como profeta, ele tem que ser julgado como qualquer outro profeta, e a palavra de Deus nos ensina a julgar os profetas. Leiamos. Deuteronômio capítulo 13, verso 1 ao 3. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma. Deuteronômio capítulo 18, verso 21 ao 22. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, está a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Outra coisa, não precisamos conhecer um profeta pessoalmente para saber se ele é verdadeiro ou falso, mas para saber se um profeta é verdadeiro ou falso, temos unicamente que checar se suas profecias se cumprem. Portanto, esse argumento é inválido. O terceiro e último argumento é: o irmão Branham tinha uma maneira de dizer as coisas. Vejamos o momento em que ele diz isso no vídeo. Eu não gosto de ficar repetindo essas coisas, irmãos e irmãs, mas eu tenho que... O que eu quero mostrar a vocês como homem repetir as coisas. Isso não me faz me sentir mal, mas isso seguramente gera um monte de críticos. Refutação. Aqui Junior Jackson tenta justificar as contradições de Branham em suas mensagens, alegando que essa é a maneira dele de dizer as coisas, mas essa resposta não é o suficiente. Então foi na internet pesquisar se havia alguma doença ou algum transtorno mental que fazia o indivíduo contar a mesma história com detalhes contraditórios. Bom, nas minhas pesquisas eu encontrei uma doença que faz a pessoa contar sempre a mesma história, e também eu encontrei uma doença que faz a pessoa mentir compulsivamente, mas eu não encontrei nenhuma doença que faz a pessoa contar a mesma história com detalhes contraditórios. Na verdade, se você ir a um site de psicologia e pesquisar sobre a mentira, você constatará que a contradição é um dos meios de detectar a mentira, ou seja, se alguém se contradizer em um depoimento é sinal de que esse alguém está mentindo. Com certeza, se você fizesse parte de um júri e visse que o réu acusado de assassinato se contradiz várias vezes em seu depoimento, você não acreditaria que ele é inocente, não mesmo? A produção da RIC TV Record teve acesso ao interrogatório de Débora Regiane Alencar dos Santos. Ela é suspeita de matar o companheiro José Alderi Gonçalves. Era bom, eu amava ele demais. Nossa, ele era muito parceiro. Mesmo afirmando que amava José, Débora mudou a versão do que teria acontecido naquele 24 de abril várias vezes. Primeiro, ela disse que não sabia que ele estava na casa dela. Eu nem sabia que ele estava lá dentro de casa. De repente, minha vizinha me liga.
Débora, o que aconteceu com a Aderi? Falei, eu não sei. Depois afirma que recebeu uma ligação contando que José tinha sido agredido. Eu fui. Eu tava usando droga, daí eu peguei e fui. Ela se atrapalha ao explicar para a delegada que José saiu pelos fundos da casa, se arrastando e usando um colchão para isso. Pegou o colchão, colocou lá, deitou lá e foi se arrastando. Mas como é que você sabe que ele fez isso se você não estava lá? Porque os vizinhos me falaram. Mas mesmo depois de tantas contradições, Débora mantém o mesmo discurso de que não agrediu o companheiro. Não foi eu que agredi o Aldeir. Então quem que foi? Você sabe quem que foi? Eu falei pra senhora que eu não estava presente. Eu não sei, moça. Minutos depois, ela conta outra história de que também apanhou na biqueira, junto com José. O dia que ele apanhou, eu apanhei junto. Então, você chegou a agredir ele de novo na casa? Nunca, jamais. Quem que bateu em vocês lá? Eu não lembro, estava bêbado. Débora continua presa e à disposição da justiça. Ela foi denunciada por homicídio qualificado pelo meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Essa foi a minha refutação dos argumentos de defesa do reverendo Junior Jackson. Mas antes de encerrarmos o vídeo, eu queria chamar sua atenção para algo que seria o real motivo de Junior Jackson ter feito esse trabalho. Pense comigo um pouco. Essas citações do crítico do irmão Brana são tão contundentes, que o melhor a fazer seria não trazer tal questão para a igreja. E isso seria o que a maioria dos pastores da mensagem faria ao se deparar com tamanho problema. Todavia, Junior Jackson vai na direção contrária da maioria e traz essa questão para a sua igreja. Por que será que ele fez isso? Na verdade, existe um interesse de Junior Jackson em mostrar que William Branham errou, e se você quiser saber o motivo desse interesse, não perca o próximo vídeo. E não precisa ficar chateado, o próximo vídeo será o último abordando esse tema.